Olá, bem-vindos. Estamos chegando com o Jornal da Mix. Você que nos acompanha em 106,7, muito obrigado. Estamos pós-feriado, né? O feriado aí, a gente queria ainda emendar, mas não tinha jeito. Então, estamos aqui trabalhando, trazendo as informações para você, porque o mundo não para. Eu sou Eudes Figueiredo, comentando os assuntos de hoje, Fernando Gessi e também Adolfo Padilha. O Fernando está aqui na bancada, o Adolfo Padilha está via remota, né? Para participar aqui da nossa programação. Então vamos lá com o Fernando Gessi. Fernando, o seu destaque para hoje. Bom dia, Eudes, bom dia, Padilha, bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui pela Mix FM. Olha, o comentário na cidade é que a Mix está fazendo a diferença, viu, Eudes? Que maravilha. É muito isso aí. Bom. O meu destaque de hoje vai para o seguinte, nós acabamos de comentar no programa passado a respeito da educação, tem um novo ministro assumindo. Ele poderia nos ajudar a compreendermos por que o governo travou 434 milhões de reais para escolas inacabadas e vem aí liberando verbas para os aliados? Será que isso aí já é alguma coisa referente à campanha, Eudes? Poxa vida, hein? Que denúncia essa aí. Como é que é? Repete aí para mim. São 434 milhões de reais que estão travados para escolas em andamento. Escolas que estão, né, com as obras em andamento. E ao contrário, vem aí liberando algumas verbas, daquelas umas famosas que tem aqueles pastores envolvidos no meio, para os seus aliados. Isso é preocupante. Fala, Eudes, fala, Gessi. Obrigado mais uma vez por estar aqui. O meu destaque hoje é bem simples e bem rápido, né? A Cidade da Criança está aberta esse final de semana, estivemos aberto ontem, muita gente frequentando o parque, muita gente frequentando o Balneário da Amizade, que volta a ser uma grande atração turística para a nossa cidade. Foi uma grande opção e uma grande a ideia do prefeito em reativar o Balneário da Amizade, porque realmente o balneário pegou no gosto das pessoas e isso é muito legal. Muito bem, olha, vamos lá para a nossa primeira informação de hoje. Ricardo Barros diz que a volta presencial à Câmara é importante para as nossas articulações políticas. Olha, o Ricardo Barros, há um sentimento que eu tenho. Já não era hora de voltar a trabalhar, já há muito tempo, já que está todo mundo trabalhando? Absurdo, né? É o luxo. É a casta que eu e o Gessi falamos muito aqui, né? Esses pessoal, eles vivem uma outra realidade. Pior quem banca o salário deles somos todos nós. As articulações políticas, ela nunca aconteceu no plenário. Quem vive um pouco de Brasília ou quem conhece um pouco de política, as articulações políticas que não pararam de acontecer durante a pandemia são feitas em almoços, em jantares, em corredores, em escritórios e assim, gabinetes e assim por diante. Mas só o fato de saber que eles voltaram a trabalhar deixa a gente mais preocupado. Vamos lá, então, com o comentário de Fernando Gessi. Essa palavra aí, viu, Eudes? O Padilha também fez o mesmo comentário, é que nós falamos sempre isso. O nosso medo é quando eles começam a trabalhar, porque realmente é preocupante. Nós temos agora 3 anos de Congresso, ficamos um período muito grande dentro da pandemia, os acessos eram feitos de via remota, ou seja, eles alegam que nunca pararam de trabalhar, né, mas atuaram ali via remota. Mas uma coisa que nós percebemos ao longo dos anos, dentro do Congresso principalmente, os parlamentares perderam a capacidade de falar, né? Que é a capacidade de falar, de argumentar, de discutir. As tribunas são hoje utilizadas para fins políticos apenas. E os grandes projetos que seriam de interesse da nação, que são ali discutidos entre o lado A e o lado B, tiveram uma degradação enorme. E o que nós falamos em política sempre, entre você conseguir o que é excelente e você conseguir o que é ruim, tem o bom ali no meio. E geralmente nem o bom nós estamos conseguindo. Haja visto que nós tivemos reforma tributária, não andou. A reforma do planejamento ali, reforma administrativa, não andou. A reforma política, essa eu bato firmemente nela. Enquanto o Brasil não tiver voto distrital em um país com esse tamanho, nós estaremos segregados a esse bando de incompetentes que nós temos ali. E muitos deles, Eudes, não foram eleitos pelo voto direto, pela maioria. Eles foram eleitos pelo sistema, né, que nós temos aqui, que você vota em um e elege em outro. Isso precisa acabar. Isso acabar. A qualidade dos nossos políticos hoje que ocupam cargos no Congresso é uma verdadeira vergonha. As discussões são rasas. Para nós que acompanhamos TV Senado, TV, de vez em quando eu assisto ali algumas discussões interessantes do Congresso, chega a dar dó de ver uma pessoa com uma capacidade cognitiva daquela. Chega a ser impressionante não conseguir desenvolver um pensamento do começo ao fim sem ter que ler alguma coisa. Eu vou citar aqui também
Outra coisa que nós tivemos da educação, tivemos uma audiência pública aqui em Presidente Prudente também, onde muitas pessoas que foram ali na tribuna falar sobre o assunto precisavam ler em celular, ler ali, acompanhar, porque não conseguiam. Então, esse conjunto todo precisa mudar, eles precisam voltar a trabalhar, que, na verdade, não vão voltar a trabalhar nada, nós estamos em plena época de campanha, eles irão lá só para pegar o deles e fazer alguma coisa e não vai virar nada. E para pegar o dinheirinho da viagem, né? É, lógico. Do deslocamento. Fazer turismo. Muito bem, olha, a Operação Lata Velha em Presidente Prudente essa semana mirou 90 veículos abandonados nas ruas de Presidente Prudente. Olha, eu não tinha noção que a gente tinha essa quantidade de veículos aí abandonados em Presidente Prudente. Você tinha essa noção, Fernando Jesse? Olha, nós que temos um olhar um pouco diferente das demais pessoas, principalmente nos locais que nós andamos, nós temos um cuidado muito grande de olhar como é que a zeladoria da cidade vai. E, quando temos oportunidade, até conversamos com algumas pessoas da prefeitura para tomarem algumas providências. E são tomadas, tá? Geralmente são tomadas. Mas, Eudes, nós não temos só carro abandonado, não. Nós temos sofá abandonado, nós temos televisão abandonada, nós temos lixo em lugares que não tem o porquê daquele lixo estar ali, né? A questão que o Padilha citou, quando você vê alguém, é difícil de ver. É difícil, mas eu já tive essa oportunidade. A pessoa estava com o carro parado, lá do lado de onde eu moro, num bosque lá maravilhoso que nós temos. O cara encostou e começou a jogar coisa ali. Eu parei na mesma hora. É que nessa época eu era presidente da Associação dos Moradores do Bairro. Eu parei ali e falei, meu amigo, tu tá fazendo o quê? Tá carregando? Você deve estar carregando, né, esse lixo? Obrigado, valeu. Pai, por incrível que pareça, ele começou a pegar o que ele tinha jogado, colocar atrás do carro. Ô, tô sim. Tá nada. Eu tinha visto lá de cima que ele tava jogando. Entendeu? Então, e principalmente uma questão de funilarias, né? As funilarias colocam alguns carros na rua e isso tudo é problemático. Por quê? Porque gera manifestação de insetos, né? Principalmente questões de dengue, mosquitos e outras coisas mais. E fora a questão da cidade. Vir uma pessoa de fora ver aquele monte de carro jogado, dependendo por onde ela ande, é muito ruim. Né? Então, realmente, essa ação da prefeitura tem validade, sim, é importante, e que sirva de conscientização para as pessoas não deixarem seus carros ali. Meu amigo, se o seu carro está abandonado aí na rua, toma cuidado que a prefeitura está aí com um caminhão cata-carro, viu? Tinha o cata-véio na pandemia, agora tem o cata-carro. Tem muito carro abandonado, por incrível que pareça. Jesse, você não tem noção. É uma coisa de louco. Estava conversando com o Major outro dia, ele estava me mostrando umas fotos. É impressionante, coisa que a gente não consegue ver. Depois que te falam, você vai prestar atenção e você vai ver. Né? Eu só tenho que tomar cuidado com o carrinho lá que era do meu irmão Caíco, que fica lá na frente de casa, mas tá com os pneuzinhos cheios, de vez em quando eu funciono ele, o Major não levar ele. Mas passou da hora, né, de alguém fazer essa operação aqui em Prudente. Tem muito carro acumulado, tem muito lixo. E aproveito para falar uma coisa também, poxa. A gente, você que está me ouvindo aí na rádio, você que está nos vendo aqui, quando você vê alguém jogando um sofá, dá uma cobrada no cara, faz o cara passar uma vergonhinha. Porque é inacreditável o número de acúmulo de lixo que a gente vê em alguns lugares. Não é tanto só na periferia, não. A gente vê em todos os lugares de Prudente. Isso é um descuido e um desrespeito com a sociedade. Isso é um descuido e um desrespeito com o seu vizinho. Então, sabe como impede isso? Na boa, é chamando a atenção mesmo. Ô, meu amigo, pode largar o lixo aí não. Faz o cara passar vergonha. Ele xinga tudo, mas ele não esquece. Muito bem, olha, vamos falar do censo da Prudemprev, que divulgou datas de agendamento para o cadastro do censo previdenciário. A Prudemprev, que cuida dos funcionários da prefeitura, vai fazer esse censo aí para saber quais são os funcionários ativos e inativos que estão aí dentro dessa previdência, que é uma previdência privada. Vamos lá, Fernando Jesse. Olha, todo o processo de recadastramento, ele é importante, tá? Tem que ser feito mesmo, é uma ação do governo municipal para que eles conheçam as pessoas que estão ali sendo atendidas pela previdência privada, né? Que na verdade é privada, né? Porque ela foi privatizada, né? Foi municipalizada e é necessário sim. Por quê? Porque nós temos alguns casos, de tempos em tempos ocorrem, né? Que a pessoa falece. Aí o filho tinha ali uma procuração do pai ou da mãe para poder fazer o saque do dinheiro. Continua recebendo. Continua recebendo, entendeu? Então, é óbvio, mas isso tudo, a Prudemprev vai ser dos menores dos problemas. Nós não podemos esquecer que tempos atrás, nós tivemos uma notícia da Prudemprev com relação ao valor, do valor de caixa
para atender às necessidades do pessoal ali que se aposenta, né, dos inativos. E existia uma previsão muito, muito pessimista com relação à falta de caixa. Eu acredito que agora eles devem ter dado uma equalizada, porque o percentual que é subtraído do salário dos funcionários públicos aumentou, justamente para suprir essa necessidade. E eu vou até mais além, tá? Eu vou mais além. A Prudenprev hoje ela é administrada pela prefeitura. Então são pessoas da prefeitura que estão ali. Se eu fosse o prefeito, eu jogava esse negócio 100% em responsabilidade para os funcionários públicos, como é o Previ, como são, por exemplo, da Petrobras, o Fundo Petros, e vocês que administram esse negócio. Por que você acha que a prefeitura não quer abrir mão? Olha, existe um problema muito sério do passado de um aporte financeiro que a prefeitura não fez para a Prudenprev, quando ela foi municipalizada, né? Saiu do Estado e veio para o município. Isso não foi feito. Mas eu acredito que o que não pode acontecer é, por exemplo, nós temos um problema na Prudenprev e impactar nós munícipes, a sociedade prudentina. Isso não pode acontecer de forma alguma. Por isso que eu acho que essa administração aí, até por questão de cargo político, colocar a gente lá dentro, administrativamente diminuiria o valor, que ficaria a critério de quem administra. Ou seja, vocês que se virem com esse negócio aí, afinal de contas é de vocês mesmos, e privatiza 100% e tira fora da prefeitura. Adolfo Padilha. Eu acho que é um trabalho de esclarecimento, de apurar, de realmente ter um mapa atualizado da atual situação, tanto dos inativos como dos ativos da prefeitura. Eu acho que a Prudenprev faz um trabalho interessante, tem que ser feito. Nós, como cidadão, aprovamos essa ideia, porque nunca se sabe, né, realmente se o que está ali é o que é de fato. O governo federal fez isso, o governo estadual fez isso, e agora o governo municipal, através da Prudenprev, faz a mesma coisa. Eu acho que é certo, a atualização de cadastro, principalmente dos inativos, é importante, porque qualquer coisa hoje faz faltar no cofre da prefeitura. Quanto mais transparência tiver, melhor. Muito bem, olha, a Anvisa está votando a prorrogação do uso emergencial das vacinas. A pandemia está praticamente no final, mas o vírus continua por aí. As vacinas ainda são experimentais. E para que elas continuem sendo usadas na população, na quarta dose, quinta dose, ou nessa reformulação, né, da vacina, para se adaptar aos novos tipos de vírus, né, de variantes dos vírus, ela ainda é emergencial. Para isso, precisa da aprovação da Anvisa. Nós vamos saber a opinião dos nossos comentaristas. Vamos lá, Fernando Gess. O ministro é unânime, parece que dentro do setor médico brasileiro, a própria Organização Mundial da Saúde pede para que isso não fosse feito, mas aqui existe uma preocupação enorme do presidente em acabar com a pandemia, né? Ele só esquece que quem tem que acabar com a pandemia é o vírus, e não o governo, e nem muito menos por um ato administrativo. O nosso querido Queiroga, ele já jogou o jaleco dele de médico no lixo há muito tempo, né? Ele assumiu as questões políticas dele e em defesa do presidente, não voltará atrás com certeza. Tanto é que ontem, por exemplo, um dos secretários da Saúde já veio tentar consertar um pouco das besteiras ditas por ele. Primeiro ponto, com relação à Coronavac, não retirará a situação emergencial, tá? Porque ela ficará por mais um ano, principalmente para a faixa etária de 5 a 18 anos. E uma coisa que eu disse que eu achei interessante, lá no começo da pandemia, quando nós estudamos muitas questões de vacinas, acessamos pessoas especialistas, eu tenho médico, tenho biomédico dentro da minha casa, conversei muito com eles a respeito disso, era que a Coronavac era a vacina mais bem indicada justamente para essa faixa, entre 5 a 18 anos, porque a construção dela é da mesma maneira como todos nós tomamos vacina. Agora, como as outras vacinas. Agora, se fosse pelo Padilha ou pelo governo, nós estaríamos tomando... como é que fala lá o remédio lá? Aquele cloroquina. Da EMA lá, né? A cloroquina e também a ivermectina até hoje. E falando, mas nós tivemos um monte de gente que se salvou. É óbvio que nós tivemos. Essas pessoas se salvariam até tomando suco de laranja. Não foi ali o remédio que salvou eles. Por quê que eu digo isso? Acabou de sair uma pesquisa, essa é muito séria, publicada nas principais revistas internacionais de medicina, que foi um estudo feito no Canadá com 1,5 milhão de pessoas que tomaram ivermectina. Resultado, zero. Não ajudou em nada.
tá? Inclusive o pessoal brinca lá na coisa, se tomar suco de laranja é melhor porque hidrata. Nós tivemos uma pesquisa feita por médicos brasileiros, também publicada aqui com ivermectina e também com a cloroquina. Zero, não resolveu nada. Mas ainda existe a insistência de defender esses remédios por conta do presidente ter dito o que ele disse. Tá? Agora, negar que a vacina não foi a grande solução para todos nós, eu acho um absurdo. Por quê? 660 mil mortos, com 4 mil por dia, e falar que não teve ação, me desculpa, mas se não fosse a vacina, estaríamos hoje com mais de 10, 15 mil pessoas mortas por dia. Com certeza. O que para mim não faz sentido, que até gostaria de saber a sua opinião, é o passaporte vacinal. Porque mesmo com o passaporte vacinal, a pessoa pode pegar, né? Pode pegar e pode transmitir a doença. Faz sentido esse passaporte? Olha, o passaporte vacinal, no começo, ali, quando ele foi exigido, quando nós não tínhamos ainda uma imunidade de 70%, 80% de pessoas vacinadas, ele até tinha o seu propósito. Hoje, eu não acredito mais, a não ser, Eudes, que nós tenhamos por exemplo, eu posso exigir o passaporte vacinal de um determinado país X que está ali com uma variante totalmente diferente da que nós conhecemos até hoje, e qual as vacinas ainda não estão preparadas para combatê-la. Então, nesse ponto, é interessante que ele tenha pelo menos alguma vacina, porque a quantidade, a capacidade de transmissibilidade da doença é muito menor. Ou seja, ele é interessante em alguns pontos, sim, em outros não, perde o objetivo. Tá? Agora, o que nós não podemos perder aqui é que lá no começo, muitos desses alienados aí defendiam imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho você não tem como aplicar em vírus altamente replicante e mutante. Isso é básico. Qualquer pessoa que vá ali estudar o mínimo possível, fala e vai defender essa tese. Você só defende imunidade de rebanho em vírus que não tem capacidade ou baixa capacidade de mutação, tá? Ou da sua mudança genética do vírus. Tá? Agora, o que defendia-se lá atrás era um verdadeiro absurdo. Se nós tivéssemos feito o que aqueles alienados falaram, inclusive tem muitos ainda que falam, que são tidos como gênios, mestres e tal. Essas pessoas deviam ser presas. Tá? Por quê? Quando o mundo inteiro está numa vertente, países muito mais desenvolvidos que nós, é necessário você, pelo menos pela questão de lógica, erra do lado da saúde. Não erra contra a saúde. Agora, infelizmente, aqui, muitos optaram por errar contra a ciência. Né? Então, você ou se alinha com a ciência, ou você alinha com as possibilidades, e infelizmente aqui optaram por algumas coisas erradas. Você mudou a sua opinião ou continua pensando a mesma coisa? Não, penso a mesma coisa. Continuo achando que as vacinas não são a salvação da pátria, apesar de serem necessárias. Continuo achando que houve um exagero e um desrespeito às alternativas de tratamento que a gente teve, que se demonstrou eficiente e eficaz. Eu gosto de repetir um número. Quando as vacinas foram lançadas dia 14 de janeiro e a primeira dose foi dada no dia 16 de dezembro, ou seja, um mês e um pouquinho já estávamos no Brasil, um ano depois nós já éramos exemplo de vacinação, nós já tínhamos no Brasil 12 milhões de pessoas curadas. Então eu não mudo a minha opinião, entendeu? Agora, quem é a favor de tomar a 14ª, a 15ª, a 17ª, a 18ª dose... De influenza? Seja do que for, entendeu? O que está pegando é aquilo que a gente sempre falou aqui. Dengue aumentou quase 120%, né? Quer dizer... O que está pegando são as outras doenças que deixaram para trás. Não, estão sendo feitas campanhas. O laboratório importante de Presidente Prudente hoje está fazendo exatamente. A nova secretária de Saúde Prudente, ela fez um relato para a gente. Inclusive, o prefeito Ed Thomas fechou uma parceria muito legal com os bombeiros para fazer uma base de vacinação aqui no centro da cidade. E ela estava dizendo para nós que doenças que já estavam erradicadas voltaram porque as pessoas não estão indo se vacinar. Ou não foram se vacinar com medo da pandemia. Essa pandemia... Matou. Mas o monstro que criaram, o tamanho do monstro que criaram nessa pandemia, causou muito mais prejuízo e muito mais morte do que a própria pandemia. Isso a gente vai ver com o tempo, como a gente já vem vendo. O que você está dizendo aí é que você é a favor das vacinas. Não sou contra as vacinas, não sou contra quem teve a opção de acreditar em 10, em 15 doses. Eu sou contra você querer me obrigar que eu pense como você.
Bom, nosso assunto, o último assunto de hoje é sobre o reajuste de 5% dos funcionários públicos, que é incerto, segundo o secretário Fernando Gess. Olha, esse negócio desse reajuste ainda dará muito pano para a manga. Com relação às reservas de dinheiro feitas na lei de diretrizes orçamentárias, nós temos um problema muito sério, porque o governo acabou de determinar uma reserva para o ano que vem, segundo ele fala hoje, de 6 bilhões, mais 1 bilhão para o pessoal ali que está na Previdência. Esse dinheiro não dá. Tanto é que o aporte que acabou de ser feito antes de ontem foi de 11,7 bilhões de reais. E esse reajuste de 5% foi um tiro, mas foi mais um tiro, né? Era melhor o governo conversar com a sociedade, com o pessoal que funcionaliza o público, e dizer para eles, olha, gente, a situação do Brasil é essa, a sociedade está pagando um preço muito alto por conta de todos os problemas que nós estamos tendo, pandemia, guerra na Ucrânia e outras situações. Vamos segurar um pouquinho mais, vamos entender a necessidade, ou porque ele não pode dar um reajuste para aqueles básicos, né, aquele pessoal que ganha pouco, e deixar de fora os nossos desembargadores, que ganham 200 mil reais em final de ano, ganham 13º, 14º salário, essa barbaridade que nós temos dentro do nosso funcionalismo público, que é ineficiente, ineficaz, e algumas vezes corrupto também, fazem e legislam em causa própria. Isso é um problema muito sério que precisa ser resolvido no Brasil, que resolveríamos com a reforma administrativa. Direito adquirido daqui para trás não tem como mexer, não dá, mas daqui para frente nós poderíamos mexer sim. É um absurdo que uma pessoa com um salário de 15, 20 mil reais esteja reclamando e não olhe para trás e vê toda a sociedade que foi impactada, com 14 milhões de desempregados hoje, passando fome, necessidade, empresas falidas e tudo mais. Então é bom também esse papo todo que a pandemia mudaria as pessoas. Inclusive o próprio Pondé defende isso. Não mudou nada. Continuamos sendo individualistas, observando apenas os nossos umbigos e o resto que se exploda. Então o senso comum de Brasil precisa ser um pouquinho melhor entendido por todos nós. Cara, é o que eu digo. Eu não mudo minha posição. Quem me ouve aqui sabe que hoje eu sou secretário municipal de turismo de Prudente, mas eu acho que o custo Brasil do funcionalismo público é muito alto. Eu acho que nós temos categorias e classes no funcionalismo público que não têm esse carinho e esse cuidado. Ganham muito menos do que eles mereciam ganhar. Mas, por outro lado, nós temos um número de funcionários públicos em algumas funções que são os milionários do Brasil. Eu não tenho nada contra um funcionário público ser o milionário do Brasil, mas quando isso é a maioria, isso é altamente preocupante. Se você pegar hoje as despesas de gasto com folha e obrigações trabalhistas que o governo tem, passam de 80%. Onde sobra dinheiro para as políticas públicas? Onde sobra dinheiro para atender quem precisa? E outro, todo ano tem que ter aumento. Né? Além do ato covarde de greves, né? Nós passamos aí 2 anos, pessoas perdendo emprego, pessoas passando necessidade, e os caras parando de prestar serviços os quais não prestaram nesses 2 anos e receberam em dia para fazer greve. Quer dizer, onde a pandemia mexeu com a sensibilidade das pessoas? Com quais pessoas? Eu dizia muito durante a pandemia, né? O seu sentimento de dó de morte é seletivo, né? Porque parece que é seletivo. Eu digo mesmo agora. O seu sentimento que a pandemia deixou no teu coração é seletivo? Porque quando você deixa de atender uma pessoa que precisa num determinado setor público que é essencial para aquela pessoa, cadê a piedade? Cadê o entendimento de que o mundo passa passou por um problema econômico que ainda deixa aí algumas coisas que precisam ser reajustadas para você já estar querendo aumento? Eu, infelizmente, entendo que o governo faz parte de um sistema o qual ele lutou o tempo todo, não conseguiu vencer o sistema, conseguiu emplacar algumas situações que não deixa de ser uma evolução para o Brasil, mas está muito longe ainda de ser aquilo que nós aqui, brasileiros do baixo clero, queremos de um Brasil, né? Que é esse enfrentamento contra essa classe corporativista que faz lobby em Brasília, que exige aumento a cada 6 meses, que exige aumento a todo ano, com um salário já 15, 20 vezes maior do que o salário mínimo. Ou seja, enquanto nós incentivamos uma nação ter funcionários de carreira, o empreendedorismo, aquelas pessoas que querem incentivar a criarem, a gerar emprego, elas ficam cada vez mais intimidadas, e isso não é bom para país nenhum.
Muito bem, é isso aí. Obrigado, Fernando Jesse, Adolfo Padilha, você que nos acompanha mais uma vez. Na segunda-feira estamos de volta, a partir das 7h30 da manhã. Até lá, grande abraço.